Olá, pessoal. Tranquilo? Beleza? Vamos continuar nossa aula de arquivologia, né? Nós já tínhamos parado na questão que eu estava falando com vocês como questão do arquivo. Espero que você tenha entendido aqui que o arquivo seria, voltando até aqui mostrar aquela introdução, que o arquivo é isso tudo que eu falei com vocês, né? Todo documento para ser arquivado, né? Arquivologia, quando começou, né? Depois da Revolução Francesa, o objetivo era virar provas, né, totalmente provas, as provas armazenar, aqui ó, fator de prova, evidência, né, fator de prova, que o objetivo da arquivologia é esse, a partir da Revolução Francesa, como eu falei com vocês, tá vendo? Então aqui ó, evidência, fator de prova, é isso que eu falei com vocês, onde que algum evento aconteceu, ocorreu, esse que é o objetivo da arquivologia. Aí tinha colocado para vocês sobre isso e tinha falado com vocês que todo documento que é produzido, ele vai ser arquivado, então você precisa disso, de um arquivo, você precisa guardar isso, e eu falei com vocês e coloquei para vocês, né, que estaria nesses locais aqui, os arquivos com as 3 fases iniciais, o ciclo vital dele, onde que você tem uma consulta frequente, onde você arquiva os primeiros arquivos, o setor corrente, né? Depois você faz uma transferência, quando você não está usando bastante, para o segundo, que é o intermediário, né? Que está aí, a segunda idade, que você tem um uso eventual dele, e se você depois disso aqui, do intermediário, vai ter um recolhimento, e aí você vai eliminar ou vai fazer uma consulta, ele vai virar consulta histórica, os arquivos. Esse aqui, geralmente, que é consulta histórica, vai virar um acervo mesmo, onde que você possa consultar, tá? Então, essas 3 fases que eu falei com vocês, e dessas 3 fases, são as pessoas especializadas dentro dos locais de trabalho que vão decidir, tá? Quanto tempo ele vai ficar ali, né, no setor corrente, quanto vai ser utilizado, quanto tempo ele vai passar, depois de quanto tempo ele vai passar para o intermediário e depois de quanto tempo ele vai para o permanente ou vai ser eliminado, tá? Então, lembrando para vocês aqui, volto a falar novamente, que o arquivo corrente, você está consultando frequentemente ele, ponto, é aquele que fica do seu lado. Intermediário, vai ter um uso eventual, vai ficar do lado de você? Não, vai ficar no lugar mais afastado. O órgão público ou privado tem um local mais afastado onde fica esse arquivo intermediário, ok? E desse intermediário vai fazer um recolhimento, então primeiro de corrente para intermediário, uma transferência, intermediário para permanente, um recolhimento, certo? Aí esse permanente ou vai ser o documento eliminado ou vai se tornar uma consulta histórica, ok? Todo documento é só de papel? Não, são vários tipos de questão de documento. Documento é coisa de colecionador, desculpa. Não, quer dizer, não é para coleção. Documento não é para coleção. Documento é produzido em uma coisa única. Então, por exemplo, se você é num papel, você evita tirar muitas cópias dele, ele vai perder a veracidade dele, entendeu? Então, ele tem que ser tratado de maneira única, unicidade, certo? Aquilo de importância. É isso que tem que ser tratado a questão do documento. Para colocar para vocês como que você guarda o seu arquivo corrente, intermediário e permanente, eu falei com vocês que a arquivologia são 3 coisas: arquivo, os documentos e o acervo. A gente precisa saber das normas para arquivar e as normas de preservação dos documentos. É isso que se pede na prova de arquivologia. Tá? Por isso que eu falei assim, onde que vai guardar a questão do arquivo, né? A primeira idade, segunda idade, a terceira idade, se é corrente, se é intermediário, se é permanente. Como você vai guardar esses documentos? Que tipo, que espécie, que gênero de documentos é? É isso que a gente vai começar com eles. Tá? Primeiro os documentos que são produzidos para que vai ser arquivado. Então, primeiro eu vou falar de documentos, depois eu vou e falo dos arquivos, tá? Por isso que eu vou lá na frente, às vezes a questão de tal, e volto, tá bom? Então, não tem mistério dessa forma, não. Então, aqui, ó. Então, a gente falou a questão do objetivo, aí tem a questão do arquivo, mas eu vou começar primeiro com vocês dos documentos.
os documentos que vão ficar nos arquivos, tá? Então, como que é a questão de documento? Documento, toda informação registrada em um suporte material físico. Só papel? Claro que não. Então lá, livro, manuscrito, fotografia, fita magnética, disco, um quadro, uma obra de arte, tudo isso é informação registrada em um suporte material. Isso é questão de documento. Tudo que eu coloquei aqui, ó, é documento. Vai servir de documento, ok? É suscetível de consultas, o documento é para consultar, é para pesquisar, estudar, tá? E também utilizado como evidência ou prova. Não foi isso que eu falei com vocês que, porque começou depois da Revolução Francesa, precisamente evidenciar, provar alguma coisa? Nesse caso, servindo para, respectivamente, evidenciar ou comprovar a ocorrência ou existência de fatos, fenômenos, formas de vida e pensamentos do homem em determinada época ou local. Então, esses documentos todos que estão marcados aqui, que eu vou aqui para vocês, servem para isso, para pesquisar, estudar, consultar, evidenciar, comprovar, prova, tá vendo? Sobre tudo que é questão do homem. Então, você guarda tudo mesmo. Você tem questão de guardar mesmo. Então, por exemplo, você às vezes tem uma conta de água, você tem uma conta de luz. Você sabe muito bem que hoje em dia, necessariamente, depois eles podem até mandar um comprovante que você pagou daquele do ano todo. Mas não tem gente que guarda todos os comprovantes? Não tem gente que guarda comprovante de questão de cartão de crédito, mesmo que o cartão de crédito manda para o seu celular que você pagou tudo? Não tem isso? Então, muitas vezes acontece dessa forma, entendeu? Muita gente pensa, muita gente guarda ainda as coisas como uma coisa de prova. Então, hoje, por exemplo, é utilizado o tempo todo. Hoje, por exemplo, você sabe que as câmeras de segurança servem como prova. Até muito tempo atrás isso não era certo. Hoje tem, entendeu? Hoje é utilizado, é regulamentado isso. Você pode utilizar mesmo, mas agora que todos os locais têm mesmo, então isso você pode usar como prova também. Para o bem, para o mal, não é verdade? Isso tudo. Por isso que é questão do documento. Essa filmagem de documento? É documento. Claro que é documento. Vai ficar arquivado depois? Claro que fica. Né? Vai servir como prova. Se for um assalto, por exemplo, o documento é aquela filmagem, arquivou aquilo ali, na hora que for julgar a pessoa, vai servir como prova. Entendeu? Então, todos esses tipos de documento são para comprovar, para provar alguma coisa, para fazer uma consulta. Também, se for documento histórico, serve para estudo, para pesquisa, né? E os documentos são todas as formas, não são questão só de papel, como eu falei com vocês. Todo livro, fotografia, fita, câmera de vídeo, né? Isso tudo é questão de documento, tá certo? Documentação. Conjunto dos documentos. Então, tem o documento, e tem a questão de documentação, que é o conjunto dos documentos, né? Junta aquela documentação, certo? Juntei a documentação. Tem um processo, foi juntada a documentação da questão do processo, que trata de determinado assunto ou eludir certos fatos, servindo para evidenciá-los ou comprová-los, tá? Documento e a documentação. Também pode se referir à disciplina que trata das atividades de manipulação das informações, onde que está, contidas nos documentos, para posteriormente disponibilizá-la aos usuários. Né? Então, as informações estão dentro da documentação, tem o documento, né? Dentro desse documento aqui, você tem a questão dos documentos, você junta a documentação, que vai servir ali, ou para prova, ou para estudo, ou para pesquisa, tá? Dentro dessa documentação. Então, é o que eu falei de arquivologia. Documento, arquivo, acervo. É isso que a gente está sabendo. Então, a gente está vendo como que se faz a questão do documento. Depois nós vamos arquivar. Se aquele documento estiver sendo consultado toda hora, ele vai estar num arquivo corrente. Se ele deixou de ter aquela função de eventual, que vai ser uso eventual, ele vai para o setor intermediário, ok? E se depois daquele intermediário ele perdeu o valor total, ele pode ser eliminado. Ou se ele tiver um valor histórico, ele vai ser guardado
permanentemente. As 3 fases que eu falei com vocês: corrente, intermediário, permanente. Ok? Então, é isso aí dessa forma aí. O formato, né? Eu vou colocar aqui, ó. Formato é a união de todas as características de documento. Como que ela é formado? São as características, nós vamos estudar as características físicas de um documento, as técnicas de registro dele, como vai ser registrado, né, como que vai ter, se vai ser uma coisa normativa, se vai ser uma questão de um documento de ajuste, para comprovar alguma coisa, tá? Informação nele registrada e seu conteúdo de informativo, né? Então, a importância dele. Então, o documento é um formato, tá? É todas as características de um documento, que nós vamos estudar o formato do documento. Nós iremos estudar isso, os formatos dele. A entidade é o que eu falei com vocês, é a administração. É o local onde que está os documentos, é o local onde que está os arquivos, tá vendo? A administração da própria instituição arquivísticas. Então, onde que está os recursos humanos, onde estão as pessoas, a parte financeira, os materiais, os documentos, é onde que está, certo? A entidade é o local, né? Ali, se for uma coisa histórica, é o acervo. A entidade é a administração. Se você estiver fazendo uma coisa para uma área pública ou questão privada, é onde que você trabalha nesse ponto. E o suporte, quais informações são registradas, aonde está arquivado. Tá certo? Ali tem o corrente, o intermediário ou o permanente. Aí o suporte, tá certo? Então é dessa forma. Então o formato dos documentos, nós vamos estudar como que vai ser, local onde que ele está, chama-se a questão de identidade, e o suporte é como que ele vai ser, onde que ele vai estar registrado. Se qual das 3 ciclos que ele vai estar arquivado, no corrente, intermediário ou permanente. Um suporte disso aqui, tá ok? Então, os princípios fundamentais da arquivologia, então vou passar aqui, ó, depois eu vou voltar nisso aqui, ó, que aí depois, eu estou falando só a questão do documento, né? Natureza, vou colocar aqui, ó, deixa eu colocar essa parte aqui, ó. A teoria das 3 idades, ciclo vital dos documentos, como a gente falou lá, corrente, intermediário, permanente, é o ciclo vital deles, né, que a gente colocou aqui agora. A teoria das 3 idades. Com o aumento da produção de documento, surgiu a necessidade de desenvolver uma metodologia que permitisse melhorar a recuperação da informação. Tá certo? Então, por isso que tem essas 3 fases do arquivo, tá? Porque a teoria das 3 idades é justamente por causa disso aí, para recuperar mais fácil ou não a questão do documento. Tá certo? Então, nós vamos ver a questão do documento. Então, as 3 idades. Você tem aqui, ó, a teoria das 3 idades, uma estratégia de organização documental que reparte o ciclo da vida em 3 fases ou idades: corrente, intermediária e permanente. Tá vendo? Aquilo que a gente viu aqui, ó, corrente, intermediário, permanente. Isso aí que é a situação que a gente tem que estudar aqui agora. Então é o seguinte, a primeira fase, a primeira idade, o arquivo corrente, primeira idade, conjunto de documentos estritamente vinculados a objetivos imediatos para os quais foram produzidos e recebidos. Então essa aqui é uma consulta frequente. Ok? De consulta frequente. Fica junto ao órgão produtivo. Então, esse aqui vai estar junto de onde que você está, entendeu? Porque ele é usado com muita frequência, que são por eles consultados. Então, ele está justamente aqui, ó, conserva junto aos órgãos produtores, como eu coloquei para você, né? O órgão produtor, em razão de sua vigência, da sua frequência. Ele não é muito consultado, então, primeiro, né, no caso disso aqui que eu falei com vocês, ele é consulta frequente, tá? Então, o corrente, primeira idade, tá certo? Então, a primeira idade dessa forma aqui, é o primeiro arquivo, ó, corrente, intermediário e a questão do permanente. A segunda, então, essa idade corresponde a, você vai produzir o documento, então, todas as vezes você produz, tá? Você faz a tramitação dele através de quê? De protocolo, então, ele vai o tempo todo tramitar por a empresa onde você está.
ele foi produzido, né? Tramita, finalizou o seu objetivo, você acabou a finalização dele, já não tem mais necessidade de ficar tramitando, você vai guardar. Você guarda aonde? Você guarda, manda para o intermediário, certo? E do intermediário pode passar para o permanente. Ou você pode até, de repente, do corrente passar para o permanente de uma vez. Pode acontecer isso, mas geralmente o processo é esse. Do corrente, você vai para o intermediário. Então, você tem aqui, ó, você produz o documento, fez o documento, bacana, ele vai estar tramitando. Enquanto ele está tramitando ali, você está usando ele frequentemente, ele está no corrente, nós estamos falando do arquivo corrente, da primeira idade. Finalizou o seu objetivo, não tem necessidade mais. Às vezes o cara, por exemplo, saiu da empresa, então enquanto ele estava na empresa lá, precisava do documento dele o tempo todo, precisava. Então ele não está na empresa mais, por exemplo, finalizou o objetivo. Aí você manda ele para o intermediário, tá vendo? O segundo aqui, ok? E aí, se finalizou o seu objetivo, você vai guardar. Você vai guardar onde? No intermediário, né? Ou depois você vai passar para permanente. Se tiver uma coisa, valor histórico, ele vai ficar aqui no permanente. Se não tiver, vai ser eliminado. Tá vendo? É isso que vai ser na prova. Isso aí é um ponto na prova certo mesmo. Você pergunta sobre isso aí, desde o arquivo corrente, pronto. O intermediário. Conjuntos originários do arquivo corrente, não é? Então, a gente veio consulta com frequente, você não tem a utilização dele muito mais, aí ele passa para o intermediário. Você produziu o documento, tramitou bastante no corrente, não tem mais aquele objetivo dele, daquele documento, ele passa para o intermediário. Conjunto de documentos originários de arquivo corrente, com o uso pouco frequente, que aguardam em depósito de armazenamento temporário sua destinação final. Vendo? Então, ele fica esperando, tá? Quase que pouco utilizado, o uso eventual, está esperando qual a destinação daquele documento, se vai ser eliminado ou vai ser para consulta histórica. Tá? Então, ele fica ali no segundo. Então, o intermediário, a chamada segunda idade, originários de arquivo corrente. Tá vendo? Então, ele fica em depósito armazenado temporário. Esse depósito fica do lado próximo do corrente? Não, ele fica afastado. Pode ficar até em outro local? Fica. É até melhor ficar até em outro local, não naquele prédio, naquele local onde que está o corrente. Porque se acontecer alguma coisa, pegar fogo, alguma coisa, você tem um intermediário, entendeu? Você tem alguma coisa para você salvar. Certo? Uma fita, ou uma questão de uma filmagem, um documento de papel. Você tem o que, onde consultar. É bom, não, é recomendável para arquivologia, para a prova, se vier uma coisa que eles estão juntos, próximo do corrente, está errado, o intermediário tem que estar fora. Tá? Tem grandes empresas, por exemplo, que alugam galpões próximos, né? Ou até um pouco mais distante, mas que tem fácil acesso, porque quando você precisar, facilmente você vai lá e pega o que você precisa. Né? Nem tudo que você pode pegar, resgatar da informática, né? Nem tudo. Às vezes vai precisar daquela prova documental mesmo. Então, é necessário, é bom você ter que colocar fora de questão do intermediário, mais afastado. Então, aqui, ó, se você tem originários do arquivo corrente, o intermediário, com uso pouco frequente, que aguarda em depósito de armazenamento. Os documentos são conservados por ações administrativas, razões administrativas, lógico, você precisa daquilo ali, documento de um funcionário, você está lá, legais ou financeiras. É uma fase de retenção temporária que dá por razões de precaução. Por isso que é bom você ter esse arquivo intermediário mais afastado do local de trabalho, tá? Mais afastado. Deixa o corrente lá, intermediário mais afastado, justamente para isso aqui, ó. Tá vendo? Por precaução. Tá bom? E o terceiro arquivo, o arquivo permanente, onde os documentos vão para a terceira idade. Conjunto de documentos custodiados em caráter definitivo em função do seu valor.
tá? Ao terceiro aqui, ó, é o permanente, tá? Terceira idade. Então, terceira idade. Constitui-se documentos produzidos, em geral, há mais de 25 anos, não necessariamente isso, tá, gente? Isso aqui, colocado aqui, mas não necessariamente isso, pelas instituições administrativas públicas ou privadas. Possui valor histórico, tá? Possui valor histórico. Aqui que eu falei com vocês. Quando passa para o permanente, se tem valor histórico, vai virar uma consulta histórica. Aqui, ó, valor histórico, possui valor histórico. Mas todos os documentos que estão na terceira idade têm valor histórico? Não, certo? Um deles pode ser eliminado. Por exemplo, férias do pessoal, né? Férias, documentos de férias das pessoas que trabalham naquela sessão. Aqui vai ter valor histórico? Não vai. Precisamente não vai ter isso aqui. Às vezes a pessoa passou lá, ficou um tempo, às vezes eles guardam aqueles documentos por questão, às vezes, de 5 anos, às vezes a pessoa pode entrar na justiça contra aquela empresa. Se não passou daquilo ali, pode eliminar, já que a pessoa já passou, já trabalhou lá há muito tempo e acabou. Tá? Então, você tem, que eu falei com vocês, primeira idade, arquivo corrente, uso frequente, junto a você, junto ao órgão produtivo, tá? Quando você estiver trabalhando, ele vai estar do seu lado. Onde você vai trabalhar mesmo, nesses órgãos públicos mesmo, você vai estar lá com ele corrente. Não tem muito consulta frequente mais, né, que você perdeu a finalização, finalizou o seu objetivo, já não tem aquele objetivo mais de ser consultado frequentemente, ele passa para o intermediário, que é a segunda idade, que é onde que vem os arquivos, vem lá, tá vendo? Os documentos vieram do arquivo corrente, que com pouco uso, você pode usar pouco uso, né, que aguarda em depósito a sua destinação final. Você pode, o que eu falei com vocês, você pode estar lá no intermediário, ele quietinho, bacana, você precisar dele, pode precisar, pode voltar lá para a consulta frequente? Pode, por isso que há uma transferência do corrente para o intermediário, e se eu precisar levar para o corrente novamente, eu volto, por isso que chama transferência. Do intermediário para permanente, você recolhe, se tem importância, consulta histórica, se não, eliminado. Estou falando isso direto com vocês aqui, falando bastante nisso assim, colocando isso o tempo todo para vocês, justamente porque é necessário, tá, gente? É necessário mesmo. Isso aí é questão de prova mesmo, tá? Não tem erro, que uma da questão da prova é essa. Todas as provas de arquivologia, se procurar, tem uma questão sobre esse assunto aí, não tem erro sobre isso não, tá, gente? Então, vocês podem ter certeza disso. Então, esse aqui, ó, até colocar uma coisa para vocês, o arquivo corrente, ele tem um valor administrativo. Administrativo. Você está precisando dele, então a consulta frequente, valor administrativo. Quando ele está no intermediário, ele também tem um valor administrativo. Você está precisando dele aqui, essa coisa toda, você não descartou ele, nem nada, você pode utilizar administrativo, tá? Todos os dois. Valor primário. E esse aqui, o arquivo permanente, que ele pode ser eliminado, mas ele possui valor histórico também. Muitas vezes ele pode. As fotos de quando começou a empresa, valor histórico, ok? E isso pode acontecer dessa forma, tá certo? Então, acho que vocês aí deu para entender realmente essa parte aí, né? Dessa parte que eu falei com vocês, do arquivo corrente, intermediário e corrente, intermediário e permanente. Não esqueça dessas coisas aqui, tá certo? Então, pronto. Então, aqui, ó, vou até voltar, passar aqui para vocês aqui, ó, os tipos de documentos que a gente pode utilizar, tá? Olha os tipos de documento. Então, a gente está falando só de questão do documento, os tipos dele. Primeiro ponto, você tem aqui o gênero dos documentos, tá vendo? Você tem o gênero, você tem a natureza, tá, do documento, tá certo? E as espécies do documento. Então, são essas três fases aqui que a gente tem que ver sobre os documentos. Espécie, natureza e gênero dos documentos. Isso aqui.
Isso não é difícil, não. Isso é uma coisa muito tranquila sobre os documentos. O que eu falei com vocês? Que eu estou falando com vocês primeiro dos documentos, para depois falar a questão de arquivar, não foi? Então a gente até falou de onde que ele vai ser arquivado, como que o documento vai ser arquivado, aonde ele vai ser arquivado. Então você já pegou o jeito de onde que vai ser arquivado, né? A importância de cada arquivo. Então os documentos, você tem a importância de cada documento, aonde que ele vai ficar, no corrente, no intermediário, no permanente, entendeu? Então vai ser o seguinte, os tipos de documentos, gênero, escritos ou textuais. Olha que coisa fácil. São classificados segundo a forma em que a informação foi registrada no mesmo. Tá? Como que o documento foi registrado? Se foi documento constituído por textos, manuscritos, digitados, datilografados, que pode ser, ou impressoras, então o gênero é escrito ou textuais. Moleza demais. Certo? Tá na cara isso aqui, ó. Questão da prova, por exemplo, acabou. Quando eles colocam uma coisa dessa aqui, você vai marcar que é questão de escritos. Cartográficos, documentos com apresentações geográficas, aqui. Arquitetônicas, engenharia, plantas, cartas topográficas, mapas. Tá, a questão do CREA, por exemplo, né? As plantas de engenharia, ok? As cartas topográficas, mapas, tudo isso é cartógrafos. É só lembrar dos mapas, que aí você já está tranquilo nisso aqui. Iconógrafos, documentos contendo imagens estáticas, fotografias, dispositivos, desenhos, tá? Até, por exemplo, a gente vê questão de fotografia, a gente vai falar para vocês até a maneira de como a gente arquivar. Porque muitas vezes você vai para uma praia, por exemplo, aí você coloca as fotos assim, aí nós vai, né, uma cola com a outra, acabou só todo o documento. Até nisso tem que saber preservar a questão do documento, é isso que a gente tem que fazer em arquivologia, tá? Filmográficos, documentos contendo imagem em movimento. Iconográficos, imagens estáticas, fotografias, ícono, né? Filmográficos, contando imagens em documentos. Sonoros, documentos contendo registros fonográficos, discos, fitas, remasterizar os documentos, que hoje está se fazendo isso, né? Então, muitas vezes está a questão disso aqui, fitas, você faz remasterizar os documentos nessas áreas sonoros. Micrográficos, documentos de suporte fílmico devido à reprodução para imagens. Então, micrográficos, microfilmes, microfichas, isso tudo são documentos. Informáticos ou eletrônicos, documentos produzidos e armazenados em computador, CD, DVD, disquete, isso tudo que a gente usa muito mais são documentos informáticos ou eletrônicos, que muitas vezes a gente acaba assim digitalizando eles, né, justamente para ter uma comprovação. Esses são os tipos de documento, tá vendo? Qual que os documentos que se você tem um escritos textuais, manuscritos, impressoras, cartográficos, mapas, marca isso aí, iconográficos, imagens estáticas com fotografias, pronto. Filmográficos, imagem em movimento, a imagem da câmera de segurança, como eu falei com vocês. Sonoro, registros fonográficos, né? Às vezes em fitas, né, que o pessoal tem, às vezes até aconteceu isso que o pessoal vai remasterizar. Micrográficos, as microfichas que é utilizados, os microfilmes e os informáticos eletrônicos. Esses são tipos de documento. Esses são os tipos de documento. Lógico que a gente vai falar a questão dos gêneros de documentos, ainda espécies de documentos, né? A natureza e a espécie de documentos nós vamos falar, e no próximo bloco, então, a gente acaba falando. Tá certo? Então, volto aqui para vocês. Então, até agora nós começamos a falar a questão dos documentos, estamos falando das importâncias deles, como eles são classificados, dessa classificação deles, quando vai ter classificados do jeito que a gente está falando com vocês, para vocês verem como que vão ser arquivados. No corrente, intermediário, permanente, toda hora a gente acaba falando isso aí. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês aí, a gente volta depois, combinado?